Graça e paz, querido. Tudo bom com vocês? Mais uma vez aí compartilhando um pouco da palavra de Deus, dando continuidade à nossa série de mensagens com o tema As Sete Igrejas do Apocalipse, onde hoje iremos aprender um pouco sobre a igreja de Tiatira. E eu acredito que Deus tem muito a tratar conosco e falar através da sua palavra. Será um momento muito precioso. Antes de darmos início ao nosso vídeo, eu queria que você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, assista o vídeo, curta, compartilhe, comente. Curta lá também as nossas mídias sociais, temos o Facebook, temos o Instagram. E lá você vai acompanhar toda a programação que temos feito aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a palavra de hoje se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos do 18 em diante. Apocalipse 2, capítulo do 18 em diante. Então, eu irei lendo versículo após versículo e assim a gente vai batendo aquele bate-papo e vai acrescentando às nossas vidas aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nesse momento. Então, a palavra que a gente tem aprendido aí nessas igrejas, das sete igrejas do Apocalipse, a gente tem tentado colocar de forma prática para a nossa vida e que a gente venha estar sempre identificando que igreja nós temos sido diante do Senhor. Então, hoje, a igreja de Tiatira também tem muitos pontos interessantes a tratar conosco nesse momento. Apocalipse 2, capítulo 18 em diante, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como de bronze polido. O interessante é que a Tiatira, ela significa sacrifício de perfume, ou sacrifício contínuo, ou um constante sacrifício. Em tratando de sacrifício de perfume, a gente precisa entender o que diz lá em Eclesiastes 10:1, que uma simples mosca tem o poder de contaminar todo um unguento, todo um perfume. Então, quando eu penso em uma mosca, eu fico pensando que uma pequena coisa, um pequeno inseto, ela tem capacidade de estragar uma enorme quantidade de perfume. E eu trazendo isso para nossas vidas, eu fico pensando que não são muitas vezes as grandes coisas que nos afastam de Deus. Não são as grandes coisas que fazem com que aquilo que a gente oferece ao Senhor não seja aceito. São justamente as pequenas coisas que têm feito muitas vezes com que todo aquilo que a gente sacrifica ao Senhor não tenha sido recebido por Ele como um aroma suave. Então a gente precisa entender que quando às vezes as coisas se tornam grandes em nossas vidas, começam de atitudes diárias, de situações pequenas e que de situações e situações a gente vai gradativamente assim se afastando do Senhor e fazendo com que aquilo que a gente ofereça para o Senhor não suba como um aroma suave também às suas narinas. Mas também nós lemos que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Isso quer dizer que nada pode ocultar-se de Deus. Ele é a luz. Então, lá em 1 João 1,5 diz que Ele é a luz e nele não há treva nenhuma. Então, aqueles que querem seguir o caminho do Senhor precisam entender que tem que andar na luz. E nós, quando andamos na luz, aquilo que há de sujeira, aquilo que há de defeito, ele aparece, ele vem à tona. É impossível esconder algo onde tem um ambiente com bastante luminosidade. Assim é a nossa vida. Assim tem que ser o nosso culto. Assim tem que ser tudo que a gente fale, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Ela precisa ser evidenciadas na luz. Então, a luz do Senhor, esses olhos como chama de fogo, eles vêm justamente para trazer a existência, para trazer à tona aquilo que de sujeira existe, aquilo que de obscuro existe. Então, é o que diz lá isso em 1 João 1,5. Ele é a luz e nele não há treva nenhuma. Bronze, na Bíblia, dentre muitos outros significados, o mais constante é que o bronze significa julgamento. Então veja, o Senhor, esses primeiros versículos estão dizendo que o Senhor, ele examinava o sacrifício que a igreja de Tiatira oferecia a ele, trazia à luz aquele sacrifício e aquilo que havia naquele sacrifício era julgado se era aceito ou não por ele. E já vem o primeiro start aí para a nossa vida. O que temos oferecido para o Senhor precisa ser evidenciado e passado pelo crivo dele, se é limpo ou não. Então, se
é julgado digno de ser recebido ou não por ele. Isso era a primeira coisa que a gente aprende nesse versículo. Até que chega o 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que a primeira. Agora note, era uma igreja muito ativa. Ela era uma igreja que tinha obras, que tinha amor, que tinha fé, que tinha serviço, perseverança. As suas últimas obras eram bem maiores do que as primeiras. Quando eu vejo um versículo como uma passagem como essa, eu só penso que era uma igreja constante. Ela era uma igreja abundante. Ela é uma igreja que nunca deixava de trabalhar para o Senhor. Mas havia algo muito triste naquela realidade, que é isso que a gente irá aprender nesse momento no versículo 20, que diz: tenho, porém, contra ti tolerares que a mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, tolerares Jezabel é uma profetisa que ensinava, que seduzia os servos do Senhor não só a contaminar-se com os ídolos, mas também prostituir-se com aqueles ídolos. A gente já falou muito sobre o que seria um relacionamento prostituto com o Senhor, que em resumo seria um relacionamento baseado em interesse. Eu não vou falar muito sobre a Jezabel, mas eu acredito que de uma forma geral a maioria conheça que seja essa Jezabel, que foi uma mulher muito má, que na verdade era quem governava a nação naquele momento. E tinha um rei que era Acabe, mas quem de fato governava era a Jezabel, e ela cometia muitas atrocidades e muitas maldades. Ela era muito idólatra. Ela era uma mulher que tinha muitas maldades em suas mãos. Mas eu não quero falar um pouco sobre a Jezabel. O que eu quero tratar é que sempre onde existir uma Jezabel, existe um covarde Acabe naquele lugar. Então quando você vê uma igreja como essa, que tinha muitas obras, muitos feitos para o Senhor, mas ela era liderada por um Acabe. Então a gente precisa entender que infelizmente nos últimos dias tem se levantado muitas igrejas com líderes Acabe naquela igreja. Por isso que o espírito de Jezabel, ele tem reinado no meio daquela comunidade. Seria muito fácil aqui falar e discorrer em cima do tal espírito de Jezabel, mas a gente precisa tratar as coisas em sua essência. A gente precisa tratar a coisa na raiz, onde que se não houver um líder Acabe, a Jezabel não irá se levantar. Então a gente precisa entender que o que o Senhor está dizendo aqui nesse momento para aquela igreja era que vocês têm muitas obras, vocês têm andado até no caminho que vai ser muito bom para vocês, mas vocês têm tolerado esse tal espírito de Jezabel, que tem feito com que vocês se contaminem e se prostituam, e os meus servos com isso têm se perdido. Então que a gente possa também estar identificando esse tal espírito de Jezabel e não se posicione como Acabe se posicionava, que a gente se levante como homens e como pessoas que são servas do Senhor e expulsem esse tal espírito de Jezabel, não só do nosso ambiente de culto, mas também da nossa própria vida, e venha ter um relacionamento com o Senhor que não seja prostituto, que não seja idólatra, que não seja pagão, que a gente não negocie os princípios do Evangelho. E chega aqui no versículo 21, deite tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem em grande tribulação, os que com ela também adulteram, caso não se arrependam das obras que ela os incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente, corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Note que dê-lhe tempo. A justiça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela sempre triunfará sobre o juízo. O Senhor está dizendo, deite tempo. Tempo implica que quanto tempo será que nós iremos passar, muitas vezes, afastados dos caminhos do Senhor, negligenciando
a voz de Deus, e você vê que o Senhor vai dando tempo para que a gente se arrependa, vai dando tempo para que a gente reconheça as nossas faltas com Ele. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, vai falar que ou desprezas que a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a vontade de Deus é que vai te conduzir ao arrependimento. Então Deus, ele é longânimo, Deus, ele é bondoso, e a misericórdia de Deus, ela sempre vai nos conduzir ao arrependimento. Mas se você for ler o versículo 5, ele já vai dar início que a nossa dureza de coração. Então você vê que todos os sinais, as evidências, o Senhor vai dando todas, vamos dizer assim, as pistas para que a gente entenda a sua vontade. Ele vai se revelando a nós, mas a nossa dureza de coração fecha os nossos ouvidos, tá? Os nossos olhos, para que a gente não escute e para que a gente não veja muitas vezes a mão de Deus nos conduzindo justamente ao arrependimento. O versículo 24 e o 25 vai dizer: digo todavia a vós outros o demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Precisamos entender que temos que nos manter íntegros, muitas vezes em meio a uma igreja, entenda de forma muito ampla isso aí, muitas vezes em meio a uma igreja corrupta e por vezes mundana. Nos últimos dias iremos passar por tempos difíceis na igreja do Senhor. E lá em 1 Coríntios 10, 11, 19, vai falar que até importa que haja heresias, que haja coisas erradas no vosso meio, para que se manifestem entre vós os sinceros, os íntegros, aqueles que não negociam os princípios de Deus. Então, quando a gente para ver um versículo como esse e traz para o contexto da realidade que a gente tem vivido, cada vez mais a gente entende que as coisas vão acontecendo justamente para que isso venha a ser revelado. De fato, manifestem-se os fiéis, os íntegros, aqueles que não negociam os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Mas lá no versículo 26 vai falar que ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como que se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Note que o que está sendo dito aqui é ao vencedor que guardar até o fim. Não é guardar por um momento, é guardar até o fim. Lá em 1 Coríntios 10, 12 vai falar que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu vou falar novamente. Aquele que pensa estar em pé, fique ligado, fique esperto, vigie, se oriente, que não caia. É isso que está dizendo. E isso me chama a atenção para que aquilo que eu sou hoje, eu posso não ser amanhã, mas aquilo que também eu não esteja sendo hoje, a misericórdia do Senhor está me dando tempo para que eu passe a ser. Então, a igreja de Tiatira, ela traz para nós essa lição, que pode ter muita obra, pode estar fazendo muito para Deus, mas temos que entender que não negociamos os princípios estabelecidos por Deus, e assim nenhum espírito de Jezabel se levantará no nosso meio. E temos que entender que o Senhor, ele está sempre trazendo à nossa memória aqueles princípios da palavra de Deus, onde a gente não pode negociar, e assim precisamos guardá-los até o fim. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do nosso amigo Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a minha vida. E entenda, querido, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.